E eu quero compartilhar com você, nesta manhã, o texto de Lucas, capítulo 2, versos 10 a 14. Se você puder ler, capítulo 2, de 1 a 20, será uma bênção. Você vai ser abençoado, vai ser acrescentado a você algo tremendo. Esse Rei, Salvador, que a nossa vida está aqui para honrar Ele. Eu quero compartilhar sobre Jesus presente. Queridos, a temporada de final de ano é marcada por festas. É um período provavelmente mais feliz para muita gente nessa época do ano. É o Natal, é o final de ano. E por quê? Porque muitas vezes nós recebemos familiares em casa, ou viajamos quando podemos, quando isso é possível. Comemos muito. A gente diz assim, puxa vida, a gente ultrapassou o limite, a gente passou o peso permitido da balança, e a gente come muito, mais do que a gente precisa. Trocamos presentes, e temos muito que celebrar e comemorar no Natal. Mas esse também é um período mais deprimente para muita gente, porque eles não têm família, eles não têm motivos para celebrar, não têm presentes com quem trocar. É um período em que o sofrimento da solidão bate muito mais forte, e outros perderam seus entes queridos recentemente, ou próximo a essa data. E é incrível que, se a gente não tiver cuidado, a gente é facilmente envolvido pelos preparativos do Natal, pelas festividades, e a gente passa desapercebido o propósito, o significado, a importância real e verdadeira do Natal na nossa vida. Não se trata de presentes, árvores de Natal ou decoração. Não se trata menos ainda de famílias, festas ou diversão. E muito menos ainda pensar em Papai Noel, elfos ou renas. Porque quando falamos de Natal, é tudo sobre Jesus. E é somente sobre Jesus. Aquele que reina soberanamente. Então, por alguns momentos, nessa manhã de hoje, vamos deixar o mundo de fora e para trás, e voltarmos para a cidade pequena de Belém, aonde vamos permitir Jesus transformar o nosso Natal nessa manhã. Naquela noite, queridos, Deus se fez carne, e Ele sendo poderoso, tremendo, Ele se limitou a ser uma criança, que vai nascendo no ventre de uma mãe. E esse é um dos momentos mais marcantes da história da humanidade, onde o Filho do Deus vivo e poderoso se tornou carne. E Ele nasce, Ele se move no mundo, e eventualmente Ele vai morrer por amor a mim e a você. Embora essa história tenha um pouco mais de 2000 anos de existência, eu olho hoje como se estivesse observando pela primeira vez na minha vida. Então, quando olharmos, quando Maria está oferecendo Jesus a esse mundo, juntamente com Jesus está vindo várias mensagens sendo entregue nesse momento de Natal. Por isso que o tema é Jesus presente. Toda pessoa que recebe a Jesus tem presente. Toda pessoa que recebe a Jesus tem presente. O contexto de Lucas capítulo 2 é quando há um rebanho de ovelhas sendo cuidada por pastores, e de repente, sem imaginar, começa a surgir um coro celestial, anjos vão se aproximando, chegando perto daqueles pastores. Imagina você andando na cidade com a sua família, e você começa a ter visão, ou anjos se aproximando de você. Mas foi exatamente isso que acontece nesse texto. O coro celestial
está presenteando com uma mensagem. E ela traz 4 dicas preciosas para nós nessa manhã. A primeira delas está no versículo 10. Jesus, um presente de paz. A gente aprende que toda pessoa que recebe a Jesus tem presente. Jesus é um presente de paz. Verso 10 diz: o anjo lhes disse: deixai de temer. A mensagem, as primeiras palavras daquele anjo para os pastores e para nós nessa manhã é: deixe de temer, não tema, não tenha medo. Queridos, o medo vai paralisando a nossa vida, o medo trava a nossa vida, o medo nos impede de avançar e alcançar aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas não foi somente para os pastores. Se você observar Lucas capítulo 1, versículo 13, você vai percebendo que o anjo do Senhor chega para Zacarias, esposa de Isabel, e diz assim: olha, Zacarias, a tua petição, a tua oração foi atendida. Isabel, tua mulher, conceberá um filho, e você vai dar o nome dele de João, capítulo 1, verso 13. Mas ele diz: olha, não temas, Zacarias. Zacarias era o homem de Deus, o servo do Senhor, e mesmo assim o anjo chegou e falou assim: não temas. Ainda em Lucas capítulo 1, verso 30, o anjo do Senhor chega para Maria e fala assim: não temas, Maria, porque achastes graça diante de Deus. Mas você pode fazer ideia disso? Achar graça diante de Deus. Se você olhar e der um salto lá para Noé, no Velho Testamento, a humanidade estava corrompida, depravada, e Noé pregava a palavra, compartilhava, e Deus tomou uma decisão: vou acabar com a humanidade. Mas o texto diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Que nessa manhã, eu e você possamos achar graça aos olhos de Deus. E Deus diz assim: eu não vou fazer o que eu planejei, porque eu tenho achado graça, olhando e observando sua ação, sua atitude, seu comportamento, seu desejo de me servir. E é impressionante que Maria ali era uma adolescente, queridos, pequenina, mas achou graça aos olhos do Pai. Tanto Isabel, esposa de Zacarias, ouviu do anjo porque ia dar luz ao menino. E Maria, de igual forma, ia dar luz ao menino chamado Jesus. A gravidez é uma bênção. A gravidez significa que vamos gerar alguém e dar continuidade à nossa família. É isso quando nasce um filho, uma filha, é uma alegria muito grande. E eu tenho um PG que se reúne na sexta-feira, do Demétrio e da Dani, que está ali, né? Eu estava recentemente lá no PG deles, e é interessante, está quase todo mundo grávido lá naquele PG, naquele pequeno grupo. O Lucas e a Mona Lisa já tiveram a sua princesa que está lá, mas a Duda deve ter, por esses dias, se não teve ontem, né? Para dar à luz. Então, quando você está na comunhão, naquele pequeno grupo, a conversa na comunhão é enjoo, né? Preparativos para o nascimento do bebê, a decoração do quarto. Esse é o clima, a atmosfera. E para muitos, vai ser o primeiro filho ou a primeira filha, então isso gera um pouco de medo, de receio. Mas o anjo disse, seja para Zacarias, para Maria e para os pastores, e nessa manhã para mim e para você: deixai de temer. Jesus remove o medo, queridos, dos nossos corações. Ele está perguntando: do que você tem medo? Ah, pastor, eu tenho medo de perder o meu emprego, como é que eu vou viver? Queridos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus vai provisionar tudo em todo o tempo. Ah, pastor, como é que eu vou viver se eu não me casar? Pastor, como é que vai ser? Pastor, como é que vai ser se eu adoecer, seja de Covid ou de qualquer outra enfermidade? Tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo do inferno. Jesus remove todo o medo, aleluia. Toda pessoa que recebe Jesus tem um presente de paz. É isso que eu tenho aprendido aqui: Jesus é presente, presente
de paz, mesmo no meio da turbulência, mesmo no meio de momentos em que você está ouvindo e palavras que vêm atingir a tua identidade, que vêm denegrir talvez o seu caráter, a sua reputação. Saiba que Deus é capaz de dar a você paz, mesmo no meio da tempestade. Segunda coisa que eu vou aprender: Jesus é um presente de paz, mas Jesus é um presente de salvação. A parte B do verso 10 e o verso 11 diz assim: por que deixar de temer? Porque vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eu aprendo nessa parte B do verso 10 e o verso 11, duas coisas. Primeira coisa que eu aprendo é boas notícias. E ele está dizendo notícias que vai alegrar todo o povo, todas as pessoas, a você e a mim também. Talvez a boa notícia que você está esperando desesperadamente: pastor, saiu a vacina do Covid-19 e amanhã eu vou tomar. Talvez seja essa a boa notícia que você está esperando. Talvez a boa notícia é: pastor, eu estava desempregado e agora eu vou trabalhar. Pastor, eu estava mal e agora eu estou conseguindo vender, prosperar. Talvez seja essa a boa notícia que você está esperando. Talvez você está esperando a notícia de que você vai ter condições de superar os traumas emocionais que esse distanciamento social está produzindo na nossa vida, nos nossos dias. Mas eu quero dizer que Deus tem boa notícia para você. Eu quero dizer que há esperança para você na manhã de hoje, porque Jesus está dizendo: eu tenho esperança para dar para você, eu tenho perdão para pecados que você vive nessa manhã, eu quero trazer perdão para você. Eu quero dizer que você não precisa temer, porque você vai gerar filhos, seja biológicos, espirituais, em 2021, para a glória de Deus. Ele está dizendo e ministrando no nosso coração. É isso que eu vou aprendendo com o Senhor. Jesus tem boas novas para mim e para você hoje. O verso 11, ele vai apresentando 3 títulos dados a Jesus. E o primeiro deles é de Salvador, ou libertador. Jesus veio para libertar você e a mim. O Senhor Jesus veio para salvar você e a mim. O povo de Israel achava que Jesus teria vindo, o Messias viria para tirar Roma do poder e colocar Israel no poder. Jesus não veio, queridos, para tirar qualquer que seja a pessoa de tal poder, para colocar você no poder ou no comando. Há pessoas que pensam assim: puxa, eu imaginava, meu Deus, que aceitando o Senhor, todos os meus problemas cessariam, acabariam. Tem pessoas que imaginam: ah, meu Deus, eu imaginava que aceitando a Jesus, eu não teria mais dívidas e a vida seria um mar de rosas. E você tem aprendido que não é isso. Jesus veio para libertar a mim e a você da separação eterna dEle. Esse foi o propósito da vinda de Jesus, de impedir que eu e você sejamos separados eternamente da presença daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Jesus quer ser presente todo dia na sua vida, e Jesus quer estar presente todo dia na sua vida também. Jesus, Salvador, Libertador. O segundo título é Cristo, ungido, Filho de Deus. Jesus é o cumprimento das promessas e das profecias que vem desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando lá aparece a serpente, a promessa de Deus, chamado proto-evangelho, em que diz: olha, essa será inimiga tua e ferirá a tua cabeça. E fala da semente. O texto vai dizendo que entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus vem, quando Jesus vai para a cruz, ele pisa a cabeça da serpente e ele tem a vitória total e completa. Jesus é libertador, Jesus é o Cristo, Filho soberano, mas
fala de Senhor, o Deus soberano, aquele que merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade, em todo tempo, em todo lugar. Isso me faz lembrar, tem uma série na Netflix chamada The Crown, que conta a história da rainha Elizabeth na Inglaterra. E quando ela vai assumir o trono, há uma cerimônia para isso. E naquela cerimônia, que é o momento mais importante, o momento em que ela é ungida, ela recebe o óleo dos líderes religiosos daquela comunidade britânica nas mãos, no coração e na mente. E eles creem que a partir daquele momento, aquela mulher, a rainha Elizabeth, ela começa a estar conectada direta com o divino, com Deus vivo e poderoso. E é incrível que as pessoas, quando vão ter entrevistas ou acesso à rainha Elizabeth, chegam, baixam a cabeça em reverência, reconhecendo a soberania daquela majestade. Funcionários que trabalham no palácio de Buckingham, quando a rainha caminha, eles param, ficam de lado e baixam a cabeça, pelo respeito. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo é maior do que a rainha Elizabeth, que Jesus é aquele que venceu a morte, Jesus é aquele que venceu o diabo, Jesus venceu tudo, em todo o tempo, em todo lugar, de eternidade em eternidade, para o louvor da sua glória. Jesus é o soberano Senhor. Amados, se nós precisássemos de um artista, Deus teria enviado alguém que iria nos fazer rir. Se a nossa maior necessidade fosse a economia, Deus teria enviado um economista. Se a maior necessidade minha e sua fosse de um juiz, Deus teria enviado um juiz. Se a nossa maior necessidade fosse de informação, Deus teria enviado um educador. Mas Deus, na sua soberania, enviou Jesus, o nosso Salvador. Eu e você precisamos de redenção e de perdão. Foi por isso que Jesus veio. Toda pessoa que recebe Jesus tem presente de salvação. Toda pessoa que recebe Jesus tem presente de paz. Terceira coisa que eu aprendo está no versículo 12. Jesus é presente de paz, Jesus é presente de salvação, mas Jesus é presente que dá direção. Versículo 12. Isto vos servirá de sinal, grave bem isso, servirá de sinal. Vós encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. O coro angelical, diante dos pastores, estava dizendo, olha, servirá de sinal. Queridos, o caminho é Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo é por causa de Jesus. A palavra de Deus, e nós temos celebrado nesse domingo o dia da Bíblia. E vimos aqui no telão, Salmo 119, verso 5. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. É ela que dá direção, é ela que dá norte, é ela que mostra por onde devemos caminhar. Às vezes encontramos pessoas que são perdidas. Antes da pandemia não tinha uma vez sequer que eu fosse levar alguém ao aeroporto, ou buscar alguém no aeroporto, ou chegando no aeroporto. Aqui em Campo Grande sempre eu encontrava alguém perdido, e principalmente um estrangeiro. Ele precisando de orientação e não sabia, não tinha ninguém que pudesse orientá-lo. Era incrível. E chegava e olhava, você precisa de ajuda? E ele dizia, olha, eu estou querendo chegar em tal lugar. E às vezes até eu dava carona, às vezes orientava um táxi. Jesus é um presente que dá direção. Você precisa de direção divina na sua vida. Há decisões, escolhas complicadas que precisam ser feitas. Jesus dá direção. Jesus é aquele que sempre tem uma direção para cada um de nós. Eu lembro que uma vez eu estava de férias em São Paulo, na cidade de São Paulo, íamos visitar o Museu Ipiranga, o Museu Paulista, ali na Avenida Nazaré. Hoje eu sei bem, mas naquela época não tinha o GPS como tem hoje. Eu estava perdido, procurando orientação. Então eu parei no lugar, pedi para um taxista, olha, me dá uma dica como eu faço para chegar. E ele que conhece o caminho, ele deu a direção. Jesus é um presente que dá direção quando buscamos a Ele de todo o nosso coração. Toda pessoa que recebe Jesus
tem um presente e ganha direção do Pai Celestial. Jesus é direção. Quem recebe a Jesus tem presente. Jesus é o presente de salvação. Jesus é presente de paz. Jesus dá direção. Quarta e última coisa, versículo 13 e 14. Jesus é um presente gritante. Versículo 13 diz assim: de repente apareceu junto ao anjo uma multidão do exército celestial que louvava a Deus e dizia, verso 14: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos estavam adorando ao Criador, eles estavam adorando. Queridos, como é importante a adoração. Você não faz ideia, tem até um livro que chama O Louvor que Liberta. Uma boa sugestão para você ler nesse período. Você não faz ideia o quanto que o louvor é importante. Você está triste, começa a adorar o Senhor. Você está preocupado, começa a adorar o Senhor. Tem algo inquietando a tua alma, começa a adorar o Senhor. Porque diz que uma multidão celestial veio e começou a adorar aquele que vive e reina de eternidade a eternidade. Glória a Deus nas maiores alturas. Jesus, Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Na época do Império Romano, na época de Jesus, Roma conseguiu dar paz da guerra, mas Jesus veio para dar paz com Deus e paz interior. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. A paz de Deus, queridos, é totalmente diferente da paz do mundo. O mundo acha que tendo paz é quando você tiver dinheiro, grana, saúde, casa e tudo dando certo. A paz de Deus alcança aquele servo, aquela serva, lá na Ásia, que está sendo perseguido por causa do amor de Jesus. A paz de Deus vai alcançando aquela pessoa que mesmo em meio a tribulações, batalhas da alma e da vida, ela diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu lembro uma vez na cidade de Santos, em uma igreja, no final do culto chegou um senhor e falou assim: pastor, ora por mim. Ora por mim. Isso aconteceu no culto das 8 horas aqui, quando uma pessoa chegou, e eu me lembrei desse momento lá em Santos, em que a pessoa estava dizendo: pastor, está difícil, ganha pouco, mas não é só isso. Lá em casa, minha mulher é que nem torneira que não consegue fechar, ela fica pingando, pingando, pingando. Meus filhos desobedientes o tempo todo, eu não sei o que fazer. E eu comecei a ministrar no coração dele sobre o Salmo 23. No dia seguinte, ele veio, estava animado, ele falou assim: pastor, eu falei: como é que você está? Ele disse: minha esposa continua a torneira pingada, reclamando, criticando, o salário do mesmo jeito, meus filhos desobedientes, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejantes, guia-me às águas tranquilas, certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Sabe, queridos, é a paz de Deus, mesmo no meio do vendaval, mesmo no meio da turbulência. Filipenses 4:6 diz: não andeis inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as suas necessidades pela oração, súplica e ações de graças. É buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. O Senhor não me tirou do deserto, mas o Senhor caminha comigo no meio do deserto. O Senhor não me tirou da tempestade, mas o Senhor está me protegendo na tempestade, a caminhar com o Senhor. E o versículo 7 de Filipenses 4 diz: e a paz de Deus, que excede, extrapola, vai além da capacidade de qualquer humano entender. Ele diz: guardará os vossos pensamentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem tem experiência com Jesus, quer falar alto para que todos possam ver o valor, a presença de Jesus na sua vida. A paz que Jesus dá, ninguém dá igual. Recebi um vídeo, alguns dias atrás, lá da Espanha, em que uma jovem senhora
foi ao topo de um prédio, e ela tinha decidido se jogar de cima daquele prédio e acabar com a sua vida. E enquanto ela estava lá se preparando, outras pessoas nas janelas de outros prédios vizinhos começaram a gritar: Jesus te ama, Jesus morreu por você, não faça isso, Jesus te ama. E por vários minutos, pessoas começaram a gritar: Jesus te ama, Jesus tem paz para você, Jesus tem esperança para a tua vida. E daí a pouco, aquela mulher que estava pronta para se jogar e acabar com a sua vida, começa a dar passos para trás, desistindo daquela escolha e decisão que havia tomado. Sabe, amados, Jesus é aquele que entra na nossa vida, e Ele alimenta e sacia a nossa alma. Talvez você está ouvindo dia após dia palavras de alguém que vem para ferir e acabar com a sua identidade, mas Deus permite que você seja aprovado para ser aprovado pelo Todo-Poderoso. Talvez você está passando por lutas, injustiças, dificuldades, e Deus está dizendo: eu sei o tamanho da sua dor, eu também passei por isso, eu deixei o paraíso, me tornei uma criança, e vivi tudo que você tem experimentado. Eu sei que dói, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e eu vou te dar a vitória em Cristo Jesus. Toda pessoa que recebe Jesus tem presente. Toda pessoa que recebe Jesus tem presente. Presente de paz, presente de salvação, presente de direção e presente gritando. Porque a nossa alma quer sempre adorar e dizer: não há ninguém tão generoso como meu Pai Celestial.